Você sabe quanto você paga de imposto e quais são os impostos? Se você nunca parou para pensar nisso, fica comigo nesse vídeo porque você não vai sair daqui sem antes entender o que você tá pagando. E acredite em mim, existem pessoas que ficam defendendo o governo achando que ele está beneficiando em relação aos impostos, como por exemplo, ano que vem eu não vou pagar imposto porque eu ganho menos de 5 mil reais. Mas se você não sabe, não existe apenas o imposto sobre a pessoa física, tá? Existe imposto sobre o consumo que você paga, sobre o seu patrimônio, sobre a sua herança. Então você paga imposto até para respirar. E vem um ser de luz achando que ele não vai pagar nada de imposto só porque ele ganha até 5 mil reais. Eu gravei um vídeo falando que a partir do ano que vem as pessoas que ganham menos de 5 mil reais vão ser isentas de imposto de renda, é isso que tá previsto, né? E o David comentou nesse meu vídeo, o que importa é que no meu Olerite mês que vem será IR retiro igual a 0. E daí eu perguntei pra ele, e será assim pra vida inteira? O governo tá ganhando de qualquer forma em cima dele, porque ele vem com esse papinho de que as pessoas que ganham até 5 mil reais não vão pagar imposto, mas tá pagando imposto de outras formas, e não me leve a mal, eu não estou falando apenas do governo atual, eu quero que você entenda que de forma madura, seja adulto o suficiente pra entender que o governo nenhum está a seu favor. Não é o governo que vai te enriquecer. Eu não acho esse tipo de trabalho algo honesto, então sempre vai ter sujeira por trás e você não deve tentar se beneficiar com isso, achar que vai ir pro lado do governo e vai ganhar muito com isso. Agora vamos para a parte que mais importa desse vídeo, como que funciona o jogo dos impostos aqui no Brasil. Vamos diferenciar em 3 classes para ser mais didática. A primeira parte de impostos é sobre o trabalho, que entra o INSS, o IRPF e também FGTS. A segunda parte é sobre o seu consumo e aqui ninguém escapa. É a parte mais cruel e a que menos você acredita ser a que mais impacta. Você não sabe nem quanto é exatamente aquele tanto de imposto que você paga sobre aquele produto. E a terceira parte que é sobre o seu patrimônio e investimentos. Então, quando você morre e deixa uma herança, você paga imposto. Quando você investe, você paga imposto. E aqui são os impostos bastante conhecidos, como o imposto de renda sobre os investimentos, IOF, IPTU, IPVA, ITCMD, sobre a sua herança. Basicamente, eu dividi nessas 3 classes de impostos para você entender de forma mais didática. E para você que acha que não paga imposto, mesmo ganhando até 5 mil reais, né, que vai começar a valer a partir do ano que vem, você tá muito enganado, porque acredito eu que você come arroz, feijão, paga gasolina, tem um celular, tem um carro, paga o IPVA, o IPTU da sua casa, então você não está isento totalmente de imposto. E agora para você entender então mais ou menos quanto você está pagando sobre cada produto que você consome no dia a dia, eu trouxe aqui os principais produtos. Então basicamente você paga 17% de imposto embutido no arroz, 15% sobre o feijão, 18% de carne, 30 a 40% de energia elétrica, 40% de gasolina, 30% de internet e 35 a 40% de celular. Isso aqui vai depender muito do valor, né, de cada produto aí na sua cidade, então é muito variável, mas é mais ou menos esse valor aqui, é uma média, tá? Então, se você parar pra pensar, por mais que você seja isento de IRPF, caso você ganhe até 5 mil reais, você tá pagando de 30 a 35% só de impostos via consumo. Como você pode ver agora, eu acho que ficou claro, se você ganhar até 5 mil reais, você está pagando o INSS, que é o imposto sobre o trabalho, tem isso também. Então, geralmente você vai estar pagando ali entre 8 a 11%, caso você ganhe esse valor. E se você consome, você está pagando então esses impostos que estão embutidos sobre os produtos do seu dia a dia. E agora um detalhe importante, sobre essa isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais, isso está previsto para 2026. Então é importante lembrar que até 2025 isso ainda não está valendo. Segue a tabela normal, que é essa daí que está aparecendo na tela. Se você tem um salário de até 2.259, você não paga imposto, mas a partir disso, como ainda não está valendo a isenção até 5 mil, você segue a tabela progressiva, assim como a tabela do INSS, que também está aparecendo aí na tela. Como você pode ver, as pessoas que ganham menos são as que mais sofrem. Enquanto elas dependerem de mudanças no imposto, elas vão continuar pobres, porque não é economizando com o imposto que ela vai mudar de vida, é aumentando a sua renda. Para você entender então, se você ganhar até 5 mil reais, você não está ganhando apenas 5 mil reais achando que está isento de imposto, você está ganhando na verdade 3.250 reais, porque 1.750
foi só para impostos embutidos que você paga sem nem perceber no seu dia a dia. Só que é claro, esse valor não é descontado ali direto na fonte porque você não está percebendo. Você está pagando na hora que você está consumindo, quando você compra um celular, quando você vai na academia, paga por serviços em geral. E agora vamos para o segundo exemplo, que é uma pessoa da classe média. Vamos supor que ela ganha 10 mil reais. Basicamente, já foi 2.700 só de imposto de renda, mais INSS que ela paga. Ou seja, o dinheiro líquido que sobrou para ela foi 7.300. Só que daí ela vai querer levar o seu padrão de vida, porque ela pensa, eu tô ganhando mais, tô ganhando um pouquinho mais, então eu posso comprar um carro, eu já posso financiar uma casa própria, eu já posso pagar uma academia mais cara. É isso que acontece com a classe média. Por isso que a maioria faz parte da classe média, a grande manada. E a maioria está endividada. E desses 7.300 líquidos que sobrou para essa pessoa, se a gente for descontar também os impostos sobre o consumo, que todo mundo paga, né? Ninguém fica livre e são os mais cruéis, chega aí em volta da casa dos 30% a 40%, que é mais ou menos uma média, porque a pessoa vai pagar aluguel, supermercado, gasolina, vai ter o plano de saúde, vai querer pagar uma Netflix da vida, porque ganha um pouquinho mais, então ela merece mais, vai pagar delivery, academia. Então, no final das contas, desses 7.300, ela vai ter de valor real uns 4.500 a 5.000 reais. Só que será mesmo que é 5.000? Existe também a inflação, que é uma inimiga embutida por trás de todo o valor que você recebe. Além disso, para a empresa, você custa muito mais do que você está recebendo. Para você receber por volta de 10 mil reais, a empresa precisa gastar 18 mil reais com você, porque tem FGTS por trás, tem vale alimentação, seguro de vida, INSS, 13º, plano de saúde. Tudo isso você tem que levar em consideração. E agora, como que funciona o imposto para as pessoas de alta renda, que são aquelas que ganham 50 mil? E agora indo para a terceira realidade, que são as pessoas de alta renda que ganham ali 30 mil, 40 mil, 50 mil. Eu nem sei se podem ser consideradas de alta renda. Na minha visão, não, porque tá mais para classe média alta, tá? E olha lá, do que para pessoas de alta renda. Pra gente não dizer que são da classe média, então, vamos falar de alta renda, que são as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E são essas pessoas as mais criticadas pelas pessoas que ganham até 5 mil reais. E por que será? Porque as pessoas que ganham 5 mil reais têm, na maioria das vezes, a cabeça de que tirando o dinheiro dos ricos, elas vão se beneficiar com isso. Mas não é assim, meu querido, que funciona. Porque a pessoa que está ganhando 50 mil reais também está pagando imposto sobre o consumo, também está pagando imposto sobre o seu patrimônio, também vai pagar imposto quando morrer e também paga imposto sobre o seu salário. Só que essas pessoas têm estratégia. Então, geralmente o prolabore vai ser menor, elas não vão pagar tanto imposto sobre os seus investimentos porque elas vão investir em algo que é isento até o momento, né? Como a gente já viu aí, eles estão querendo tributar os dividendos em 2026 justamente para compensar essa isenção de quem ganha até 5 mil, porque se tira de um lado, vai ter que colocar no lado de outra pessoa. Só que daí, as pessoas que são ricas, né, como elas têm dinheiro, elas resolvem o problema mais rápido. E uma forma de resolver esse problema é se mudando de país, tirando seus investimentos do Brasil, colocando em algo melhor, em um país melhor. Então, vai ficar ruim para quem? Para quem continua no Brasil. Para a pessoa que é pobre ali de mentalidade, não é nem pobre financeiramente falando, mas a pessoa que é pobre de mentalidade, muitas vezes ela também é pobre financeiramente, né? Porque se uma coisa não ajuda a outra, como é que ela vai enriquecer? Então, se essa pessoa tá achando que prejudicar o rico vai ser a solução, não vai, porque é o pobre que continua ali no país e é ele que vai pagar a conta lá no futuro bem próximo, se continuar dessa forma que tá. Inclusive, quando o rico morre, ele tem que pagar muito imposto sobre a sua herança. Se você não sabe, o ITCMD pode chegar até 8%. Um exemplo bem simbólico aqui, se uma pessoa tem 1 milhão de herança, ela vai pagar até 80 mil de impostos. Olha isso que absurdo. Além disso, existe prolabore, lucro presumido, lucro real, holding. E depois que aquele rico recebe, né, ele vai usar alguma forma estratégica, como os investimentos, como offshore, para cuidar desse patrimônio. Então, quando ele investe, ele também vai pagar imposto. Só que existem investimentos isentos, existem investimentos fora do Brasil. Ele pode também fazer um planejamento tributário, PGBL. Tudo isso são estratégias que os ricos utilizam, né, do dinheiro para se beneficiar. Porque ele não ficou rico à toa. E eu admiro uma pessoa que enriqueceu do zero e tá buscando formas de cuidar do seu dinheiro da melhor forma. Ao invés de tentar
ganhar dinheiro à custa dos outros, como muitos querem fazer. Ah, eu vou prejudicar o rico porque assim eu me beneficio. Não, essa pessoa tá ficando cada vez mais pobre. E além disso, se tratando dos investimentos, se você investe numa renda fixa simples da vida, né, como o CDB, Tesouro Selic, você vai pagar imposto seguindo a tabela regressiva, mas é o imposto sobre o rendimento. Ou seja, você pode pagar de 22,5% até 15% de imposto. Se você deixar o seu dinheiro investido por mais de 2 anos, você paga a alíquota mínima, que são os 15%. E além disso, como eu disse, tem os investimentos isentos de IR, como LCI, LCA, poupança, que não é um bom investimento, mas é isenta. Tem também os CRIs e os CRAs. E agora, para fechar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a inflação, que não é um tipo de imposto, mas você perde dinheiro com ela ao longo do tempo. Então, a gente tem que levar em consideração isso quando a gente vai falar do seu dinheiro líquido, porque no final das contas, todos os dias você perde dinheiro de acordo com a inflação se você não se proteger. A melhor forma de você se proteger dela é investir no seu dinheiro, tendo estratégia, assim como muitos ricos fazem. Então, se a gente for fazer aqui um cálculo rapidão, a nossa inflação atual está na casa dos 5%. Se você faz um tipo de investimento que rende 15% ao ano, ou seja, o seu dinheiro não está rendendo 15%. Só aí você já perdeu 5% por conta da inflação. Então, o seu rendimento vai estar na casa dos 10%. Aí, além disso, tem um imposto que você vai pagar sobre o rendimento, né? Aí entra o imposto de fato. Além de você estar ganhando menos por conta da inflação, tem um imposto que vai lá e corta do seu rendimento. É por isso que você tem que estar ciente de que o governo não é bonzinho com você, ele não tá precisando de mais dinheiro, não precisa criar mais impostos. Então é por isso que eu gravei esse vídeo. Afinal de contas, todo mundo precisa entender os tipos de impostos que pagam. São muitos e muitos impostos mesmo. Se você não entender isso, você nunca vai querer sair da mamata do governo. E não é isso que eu quero, não é pra isso que eu tô aqui. O intuito desse canal é a gente crescer juntos. Eu quero enriquecer, eu quero que você também tenha essa mentalidade rica, prospere, pra gente viver uma vida bem e não apenas sobreviver. Então, galera, se você tiver mais ideia de vídeo, deixe aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te agregou valor, se inscreva nesse canal. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!